Você desistiu, mas Deus ainda está vindo ao seu encontro. Talvez você tenha enterrado suas esperanças. Talvez você tenha deixado de orar como antes. Talvez sua fé tenha sido esmagada pelo silêncio. Mas escute. Deus não desistiu de você. Mesmo quando você parou de buscar, Ele continuou vindo ao seu encontro. E Ele está mais perto agora do que você imagina. Quando tudo parece perdido todos, nós chegamos em um ponto onde dizemos: não adianta mais, já esperei demais. Cansei de me decepcionar. E aí, sem perceber, a gente cava um buraco e enterra nossas expectativas ali. Enterramos sonhos, orações, promessas antigas. Mas aqui está a verdade que você precisa ouvir hoje. Deus ainda se move onde você já desistiu. Ele não depende do seu ânimo para agir. Ele continua sendo fiel, mesmo quando você está fraco. Você já teve aquela sensação de estar lutando sozinho? E parecer que suas palavras batem no teto e voltam? De acreditar que está tudo nas mãos de Deus, mas, por dentro, se sentir vazio? É como gritar no deserto. Como tentar segurar a areia com as mãos? Você tenta manter a fé, tenta ser forte, tenta sorrir, mas chega um momento em que até tentar parece esforço demais. Há momentos na vida em que a alma se cansa. Cansa de esperar, cansa de crer, cansa de esperar por algo que nunca chega. Você já acordou e pensou: mais um dia. E nada mudou? Você já quis fugir de tudo, mesmo sabendo que não tinha para onde ir? Essa é a dor do abandono silencioso. Não é que Deus tenha te deixado, mas parece. Não é que as promessas morreram, mas parecem enterradas. E nesse silêncio, muitas pessoas desistem. Não desistem da vida, necessariamente, mas desistem de crer como antes. Desistem de orar com fé, de sonhar com coragem, de esperar com esperança. Vão entrando no automático. Vão aceitando uma vida sem brilho, sem expectativa, sem emoção. Como se o céu estivesse ocupado demais para se lembrar delas. A verdade é que nem todo mundo desiste gritando. Alguns desistem em silêncio, com um sorriso no rosto e um coração em pedaços. Desistem de acreditar que podem ser felizes. Desistem de pensar que um dia tudo vai fazer sentido. Desistem até de si mesmos, e mesmo que por fora tudo pareça e talvez você esteja exatamente aí. Talvez tenha enterrado suas esperanças em uma cova invisível chamada realidade. Talvez tenha decidido que não vale mais a pena acreditar tanto. Que é melhor manter os pés no chão do que voar e cair de novo. Talvez você diga: eu já tentei, já orei, já jejuei, já acreditei com todo o meu coração, e nada. Você olha para trás e vê promessas que não se cumpriram. Palavras proféticas que hoje parecem vazias. Sonhos que pareciam divinos, mas acabaram quebrados pelo tempo. Você começa a se perguntar: será que fui eu que entendi errado? Será que não era para mim? Será que Deus se esqueceu? E é aí que o inimigo aproveita. Ele sussurra: você não é suficiente. Deus está em silêncio porque você errou. Outros sim, mas você não. E sem perceber, você começa a se afastar. Não é de uma vez, é devagar. Você ora menos, vai se distraindo mais. Deixa de abrir a Bíblia e começa a viver no modo sobrevivência. Mas hoje o Espírito Santo veio te lembrar. Você pode ter desistido, mas Deus não. Você pode ter parado de buscar, mas Ele ainda está vindo ao seu encontro. Você pode ter enterrado suas expectativas, mas Deus continua cavando até encontrar. Lembra de Lázaro? Todo mundo achava que era o fim. Já cheirava mal, já era tarde demais. Mas Jesus chegou, não no tempo deles, mas no tempo certo. E Ele não disse: enterrem mais fundo. Ele disse: tirem a pedra. Porque onde todos viram fim, Ele via recomeço. É isso que Deus quer fazer com você. Você pode achar que está tudo morto, mas Ele veio ressuscitar sua fé. Veio te lembrar que promessa enterrada não é promessa esquecida, e que o tempo dele não depende do seu ânimo. O céu trabalha mesmo quando você para. A mão de Deus se estende mesmo quando você se encolhe. A graça dele te alcança, mesmo quando você se sente indigno. E sabe por quê? Porque o amor de Deus não é condicionado à sua força, nem ao seu desempenho espiritual. Ele te ama porque é quem ele é, e não por causa do que você faz. Você pode ter desistido com lágrimas nos olhos. Você pode ter dito: eu não aguento mais.
Mas Deus ouviu e não desistiu. Ele não joga ninguém fora. Não abandona filhos no caminho. Ele conhece as noites em claro que você passou. Conhece as orações que ninguém ouviu. As lágrimas que você escondeu no travesseiro. E é por isso que Ele está te alcançando agora. Não porque você é forte, mas porque Ele é bom. Não porque você mereça, mas porque Ele nunca esqueceu das promessas que te fez. Então, ainda que tudo pareça perdido, ainda que sua alma diga acabou, ainda que sua fé esteja em ruínas, Deus continua vindo ao seu encontro. E onde você viu o fim, Ele está pronto para começar algo novo. Hoje, Deus não se esqueceu de você, Deus nunca se atrasa. Ele sabe exatamente onde você está. Ele conhece o lugar onde você caiu, o dia em que chorou em silêncio. E mais, Ele sabe o caminho exato para te alcançar, mesmo quando você se escondeu de tudo. A sua história ainda está nas mãos dele. Não importa o quanto você se afastou, Deus ainda está vindo ao seu encontro. Ele é o pai que corre ao ver o filho voltando, mesmo quando o filho já não tem mais forças para correr. Você já parou para pensar quantas vezes você se esqueceu de Deus, e mesmo assim Ele continuou cuidando de você? Dias em que você mal falou com Ele, sem orações, sem louvor, sem lágrimas derramadas em sua presença. Apenas o peso do mundo sobre os seus ombros. E, mesmo assim, você acordou no dia seguinte, respirando, vivendo, sendo sustentado por uma mão invisível que nunca te deixou. É porque Deus não precisa ser lembrado para lembrar de você. Ele não está no céu esperando você ser perfeito para agir. Ele não olha para você com uma plancheta na mão, marcando cada erro. Ele olha com olhos de pai, com misericórdia que se renova a cada manhã, com compaixão por aquele filho. Que às vezes nem sabe como orar mais. Às vezes, o silêncio parece abandono. Mas o silêncio de Deus é o lugar onde Ele trabalha com mais profundidade. É no escuro que as sementes brotam. É na dor que a fé se fortalece. É no deserto que aprendemos que Deus é tudo o que temos e é tudo o que precisamos. Você pode estar vivendo um desses desertos agora, sem direção, sem respostas, se perguntando: será que Deus me vê? Será que Ele sabe o quanto eu estou sofrendo? Será que Ele me esqueceu? Mas a resposta é simples, poderosa e eterna. Não! Ele nunca esquece dos seus filhos. Ele nunca deixa de observar cada passo que você dá, cada pensamento que você tem, cada lágrima que você derrama, mesmo em silêncio. Lembra de Agar? Ela estava no deserto, abandonada, com medo, sem recursos, sem rumo. Mas Deus a viu. Ela até deu nome a esse encontro: Eu sou o Deus que me vê. É esse Deus que está com você agora, o Deus que vê até quando ninguém mais vê. O Deus que escuta gemidos profundos, que nem palavras têm. O Deus que recolhe lágrimas como se fossem joias preciosas. E se você acha que está distante demais, que já errou demais, que não tem mais como voltar, ouça isso. Deus é especialista em restaurar o que foi quebrado. Ele vai atrás da ovelha perdida. Ele corre ao encontro do filho pródigo. Ele chama pelo nome aqueles que o mundo já descartou. Você pode ter se escondido. Você pode ter colocado máscaras. Você pode até ter tentado apagar os rastros da sua fé. Mas Deus sabe exatamente onde te encontrar. Não importa quantos quilômetros você andou para longe dele. Basta um passo para voltar. E você não precisa voltar perfeito. Volte cansado mesmo. Volte com dúvidas. Volte chorando. Volte sujo da estrada da vida. Porque Ele é o Pai que te enxerga ainda de longe e corre na sua direção. É isso que o Evangelho nos ensina, que Deus nunca parou de nos amar, mesmo quando nós mesmos paramos de acreditar no nosso valor, mesmo quando o mundo nos chamou de fracasso, mesmo quando dissemos: já não sou digno. Ou, seu ainda te chama de filho, ainda te chama de filha, ainda conhece o seu nome, ainda guarda os seus sonhos, ainda lembra da promessa que um dia fez ao seu coração vir. Por favor, entenda isso com toda a sua alma. A demora de Deus nunca é descaso. Às vezes, Ele não responde de imediato, porque está preparando algo além do que você pediu. Porque o tempo dele não é só sobre quando, mas sobre como, com quem e com qual propósito. Você pode ter parado. Você pode ter desacreditado, mas Deus não. Ele ainda está em movimento. Ainda está escrevendo sua história.
Ainda está cercando você com graça. Ainda está movendo coisas que você nem imagina nos bastidores. E se tudo ao seu redor parece escuro, lembre-se, a ausência de luz não significa a ausência de Deus. Mesmo no escuro, Ele trabalha. Mesmo no silêncio, Ele fala. Mesmo quando você sente nada, Ele está fazendo tudo. Hoje, você está ouvindo esta mensagem por um motivo. Não é acaso. Não é coincidência. É um toque do céu dizendo: eu ainda estou aqui. E mais do que isso, eu nunca te deixei. Deus não se esqueceu de você. Ele ainda tem planos. Ele ainda acredita em você. Ele ainda sussurra no seu espírito: filho, filha, ainda não acabou. Eu estou vindo ao seu encontro. Um recomeço é possível, talvez tudo que você precise agora não seja de uma resposta imediata, mas de um reencontro com Deus. Volte ao lugar da oração. Volte ao altar. Volte a ouvir a voz dele, não a do medo. Porque enquanto você pensava que tudo tinha acabado, Deus estava preparando um novo começo. E Ele trouxe você até aqui hoje, só para te lembrar. Você desistiu, mas Ele não. Ele ainda está vindo ao seu encontro. Você pode não perceber agora, mas dentro de você ainda existe uma semente. Ela está ali, mesmo soterrada pela dor, pelas decepções, pela espera cansativa. É uma semente de fé, de propósito, de renascimento. E essa semente não foi colocada por acaso. Foi o próprio Deus quem plantou. Muitos olham para si mesmos e dizem: eu já fui melhor. Já fui mais firme na fé. Já fui mais dedicado, mais apaixonado, mais corajoso. E essas lembranças, ao invés de motivar, machucam. Por quê? Comparam quem você foi com quem você é hoje. Mas entenda uma coisa: Deus não está preso ao seu passado. Ele não te define pelo que você fez ou deixou de fazer. Ele te vê pelo que você ainda pode se tornar. Pelo que Ele sabe que ainda existe dentro de você. A verdade é que recomeçar nem sempre é bonito. Às vezes dói. Às vezes exige que você encare cicatrizes. Exige que você perdoe. Que você aceite o que não pode mudar. Mas acima de tudo, exige que você acredite de novo. E talvez seja isso o que mais te falta hoje. Coragem para acreditar outra vez. Não em pessoas, não no acaso, mas em Deus. No Deus que ainda escreve recomeços onde o mundo só enxerga fim. Lembra de Pedro? Ele negou Jesus 3 vezes. No momento mais difícil, ele que tinha dito que jamais o abandonaria. Caiu, fracassou, chorou amargamente. Mas quando Jesus ressuscita, ele manda um recado especial. Vão e digam aos discípulos. E a P&D o ponto porque Jesus sabia que Pedro carregava culpa demais, vergonha demais, dor demais. E precisava saber que o recomeço também era para ele. Deus faz isso. Ele chama pelo nome. Ele vai até o coração mais envergonhado, mais decepcionado, mais abatido. E diz: vamos recomeçar. Ele não joga na sua cara os seus erros. Ele não esfrega o passado no seu rosto. Ele simplesmente estende a mão e te convida a levantar. Talvez você esteja aí, sentado em meio aos escombros da sua fé, achando que tudo terminou. Mas Deus está dizendo: ainda dá tempo. Ainda há um caminho. Ainda há vida. Recomeçar não significa apagar o que passou. Significa dar novo significado à sua história. Significa levantar dos destroços com a convicção de que o que Deus vai fazer ainda será maior do que tudo que já passou. É como um vaso quebrado. Nas mãos de um artista qualquer, vira lixo. Mas nas mãos do oleiro, se transforma em arte. Deus não joga os cacos fora. Ele junta um por um, com cuidado, com paciência, e recria algo ainda mais belo. Não apesar das rachaduras, mas por causa delas. Se você sente que perdeu tudo, que a sua história não tem mais volta, eu quero te dizer, você está exatamente onde Deus começa os maiores milagres. Não é no topo da montanha. É no vale, no lugar da dor, no chão. Porque Deus ergue do pó o abatido e faz do nada tudo. E se no fundo da sua alma ainda resta um sopro de fé, use esse sopro. Fale com Deus agora mesmo. Nem que seja em pensamento. Nem que seja com lágrimas nos olhos. Ele entende orações sem palavras. Ele responde corações quebrantados. Ele habita no meio dos que choram e não desistem.
Deus está mais interessado no seu recomeço do que em qualquer erro que você cometeu. E quando Ele decide levantar alguém, não há queda que impeça, não há acusação que prevaleça, não há vergonha que resista ao toque da graça. Por isso, não diga acabou, não diga é tarde demais. Diga, Senhor, recomece em mim. E Ele fará. Porque um recomeço com Deus não depende de onde você parou, mas de onde Ele quer te levar. Hoje pode ser o primeiro dia de uma nova caminhada. Com passos tímidos, talvez, mas com os olhos fixos nele, porque quem caminha com Deus nunca caminha em vão, nunca caminha em vão. Feche os olhos agora, respire fundo e diga: Senhor, mesmo que eu tenha parado, eu deixo o caminho livre para o Senhor me encontrar. Você não está sozinho. Você não foi esquecido. E o tempo da restauração está mais perto do que nunca, porque o céu não desistiu de você.